Milionário fica paralisado ao ver a mendiga negra no semáforo. Rosto inesquecível. Caio não sabia onde enfiar os olhos quando o semáforo fechou numa manhã quente de sol a pino na sua cidade. Tudo ao redor parecia desacelerar, como se o tempo tivesse decidido atravessar uma lente de aumento onde ele estava preso. No banco do motorista de sua linda SUV preta, o coração pulava numa batida torta do carro ao lado. Entre buzinas, despertando impaciência e a conversa confusa de alguém no celular, lá estava ela, Júlia. Ela não era uma mendiga qualquer. Seu rosto era um imã cruel, uma mulher negra de beleza que encarava o mundo feita batalha. A pele marcante, os olhos cheios daquela história dura e um sorriso triste que parecia carregar tudo que ele jamais conseguiu enxergar quando jovem. Número, cheiro, cansaço, uma vendedora de flores na rua, abraçada pela vida áspera. Mas com um brilho que devorava tudo ao redor daquele cruzamento. Júlia segurava um buquê murchinho, o jeito simples. Naquele instante, aquele olhar de Júlia o destruiu. Trouxe à tona um turbilhão que ele tinha escondido lá no fundo, numa gaveta trancada de medo, culpa e arrependimentos. Um silêncio denso tomou conta, nem sequer ousou buzinar. Queria se aproximar, falar, tocar aquele instante congelado na memória perdida. Mas quando abriu a janela e chamou baixinho pelo nome dela, a resposta não foi um sorriso acolhedor, mas uma desconfiança fria que congelava o ar louríssimo. Caio, não me procura, se não quer sentir a verdade dessa dor toda, ela disse. O olhar cortante como navalha. Ele engoliu seco, a vergonha brotando à flor da pele. Lembrou das escolhas cruéis que fizeram ela virar aquela mulher ali. Mãe solteira, ex-amor esquecido. Sobrevivente de uma história de abandono que ele escrevera. Dolorosa demais para encarar. Ele quis correr, entregar flores, fazer planos de presença, de futuro, de risos com Léo. Mas cada passo era uma parede que Júlia erguia, com palavras firmes e olhares. No meio daquele caos emocional, uma centelha de esperança brotou. O plano tímido de uma exposição de arte que eles fariam juntos para Léo. Algo que poderia unir, que poderia cicatrizar. Quando Caio se preparava para falar, para revelar o plano e tentar pela primeira vez reconstruir mais que palavras, sentiu olhos fixos nele. Um olhar de reconhecimento pesado, cheio de perguntas e histórias não contadas. Virou a cabeça devagar e, num instante que fez seu mundo tremer, viu quem estava ali parado, um estranho que poderia mudar tudo outra vez. Quem seria essa pessoa que apareceu no momento mais frágil de Caio? E o que ela quer dele? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que veio por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Caio processava a presença daquele estranho, que o observava. Coração acelerado, a respiração prendida. Era como se o mundo ao redor dele tivesse sido engolido. Aquela figura desconhecida não pertencia àquele dia ensolarado. Aquela cena típica que gravava em sua memória. O olhar do homem parecia transbordar uma concentração perturbadora. Caio! A voz do estranho cortou o ar como uma faca. Era familiar, mas ele não conseguia encaixar. A adrenalina subiu. Júlia o olhou, inquieta, como se reconhecesse algo que ele não via. Você não pode ignorar isso. O que quer que fosse, tinha surgido na hora mais errada. O espaço entre eles virou um abismo. O homem deu um passo à frente e uma série de murmúrios emergiu da multidão, como uma onda de desconfiança. O caos do trânsito parecia distante. Riders apressados, buzinas, vidas rotineiras. Apenas eles três e a tensão palpável no ar. Quem é você? Caio conseguiu articular, tentando manter a voz firme, mas falha. O homem avançou mais um passo, os olhos fixos em Júlia. Era como se o mundo tivesse em câmera lenta. Ele sentiu que uma tempestade se aproximava, mas não fazia ideia do quão devastadora ela seria. Eu sou alguém que conhece a verdade, disse o estranho, a voz pesada. Algo que você não sabe, sobre Júlia, sobre o passado de vocês dois. O tempo congelou. Caio sentiu um calafrio escorrer pela espinha. O que aquele homem queria dizer? E como ele conhecia Júlia?
O rosto dela pareceu perder a cor. Uma sombra escura obscurou seu olhar. Ele se virou para ela, buscando alguma explicação. Mas a expressão dela era uma mistura de medo e raiva. O que você tá dizendo? Que verdade? A raiva borbulhava e dominava seus sentidos. Ele não ia deixar que aquele homem entrasse em suas vidas. Mas Júlia parecia paralisada. E isso o incomodava profundamente. Ela não é quem você pensa que é, Caio. E você nunca conheceu de verdade. Aquelas palavras foram como um sico no estômago. Uma parte dele queria crer que aquilo era simplesmente mentira, mas outra se perguntava de onde vinha aquele desconhecido e qual era a origem de tudo. Júlia apertou o buquê de flores, os dedos brancos de tensão. A pressão aumentava. Olhares ao redor se fixaram em sua direção. Murmúrios de curiosidade e reprovação flutuavam como fumaça no ar quente. Me diga o que você sabe, insistiu Caio, a urgência crescendo, mas não sem perceber um tremor em sua própria voz. Ele não estava preparado. Não para isso, para o que quer que tivesse prestes a ser revelado. O estranho hesitou, uma sombra de dúvida cruzando seu rosto. Ela pode ter um filho, mas não é só isso. Você precisa entender. O que aconteceu no passado dela, tudo o que a levou até aqui, isso afeta mais do que apenas você e ela. A mensagem era clara, mas o impacto era devastador. Caio viu o rosto de Léo, a inocência radiante do garotinho, e um nó se formou em sua garganta. Quais segredos se escondiam atrás dos olhos cansados de Júlia? Não escute ele, Caio! Júlia gritou, a voz rasgada, revelando um desespero que ecoou no fundo do coração dele. Mas o olhar firme do homem nunca vacilou. E antes que qualquer um pudesse respirar, a festa dos carros e dos passantes ao redor se silenciou, os rostos concentrados em sua cena, como se soubessem que algo colossal estava prestes a acontecer. No meio daquela tensão, uma fresta de dúvida ecoou em sua mente. O que mais estava oculto? O semáforo mudou para verde. Os carros começaram a se mover, e Caio tinha que decidir, permanecer ali ou desvendar a verdade que poderia mudar suas vidas para sempre. Era um momento crucial, e enquanto o cotonete de segredo se desenrolava, ele ponderou, a adrenalina em seu sangue, o que havia realmente entre eles. E será que estariam prontos para confrontar essa nova realidade? Caio processava a presença daquele estranho que o observava. O coração acelerado, a respiração prendida. Era como se o mundo ao redor dele tivesse sido engolido. Aquela figura desconhecida não pertencia àquele dia ensolarado, àquela cena típica que gravava em sua memória. O olhar do homem parecia transbordar uma concentração perturbadora. Caio! A voz do estranho cortou o ar como uma faca. Era familiar, mas ele não conseguia encaixar. A adrenalina subiu. Júlia olhou, inquieta, como se reconhecesse algo que ele não via. Você não pode ignorar isso. O que quer que fosse, tinha surgido na hora mais errada. O espaço entre eles virou um abismo. O homem deu um passo à frente e uma série de murmúrios emergiu da multidão, como uma onda de desconfiança. O caos do trânsito parecia distante. Riders apressados, buzinas, vidas rotineiras. Apenas eles três e a tensão palpável no ar. Quem é você? Caio conseguiu articular, tentando manter a voz firme, mas falha. O homem avançou mais um passo, os olhos fixos em Júlia. Era como se o mundo estivesse em câmera lenta. Ele sentiu que uma tempestade se aproximava, mas não fazia ideia do quão devastadora ela seria. Eu sou alguém que conhece a verdade, disse o estranho, a voz pesada. Algo que você não sabe. Sobre Júlia. Sobre o passado de vocês dois. O tempo congelou. Caio sentiu um calafrio escorrer pela espinha. O que aquele homem queria dizer? E como ele conhecia Júlia? O rosto dela pareceu perder a cor. Uma sombra escura obscurou seu olhar. Ele se virou para ela, buscando alguma explicação. Mas a expressão dela era uma mistura de medo e raiva. O que você está dizendo? Que verdade! A raiva borbulhava e dominava seus sentidos. Ele não ia deixar que aquele homem entrasse em suas vidas. Mas Júlia parecia paralisada, e isso o incomodava profundamente. Ela não é quem você pensa que é, Caio, e você nunca a conheceu de verdade. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Uma parte dele queria crer que aquilo era simplesmente mentira, mas outra se perguntava de onde vinha aquele desconhecido e qual era a origem de tudo. Júlia apertou o buquê de flores, os dedos brancos de tensão. A pressão aumentava. Olhares ao redor se fixaram em sua direção. Murmúrio de curiosidade e reprovação flutuavam como fumaça no ar quente. Me diga o que você sabe, insistiu Caio. A urgência crescendo, mas não sem perceber um tremor em sua própria voz. Ele não estava preparado.
não para isso. Para o que quer que estivesse prestes a ser revelado, o estranho hesitou, uma sombra de dúvida cruzando seu rosto. Ela pode ter um filho, mas não é só isso. Você precisa entender o que aconteceu no passado dela, tudo o que a levou até aqui. Isso afeta mais do que apenas você e ela. As palavras cortavam o ar como facas afiadas. Caio viu o rosto de Léo, a inocência radiante do garotinho. E um nó se formou em sua garganta. Quais segredos se escondiam atrás dos olhos cansados de Júlia? Nem escute ele, Caio! Júlia gritou, a voz rasgada, revelando um desespero que ecoou no fundo do coração dele. Mas o olhar firme do homem nunca vacilou. E antes que qualquer um pudesse respirar, a festa dos carros e dos passantes ao redor se silenciou, os rostos concentrados em sua cena, como se soubessem que algo colossal estava prestes a acontecer. Você não sabe o que ela fez. O homem afirmou e Júlia palideceu, seus olhos se arregalando em reconhecimento. Os murmúrios ao redor se intensificaram. Caio sentiu seu estômago revirar. Ela não tá sozinha. Daquele momento em diante, tudo desmoronou. O homem puxou algo do bolso, um pequeno objeto brilhante. Você precisa ver isso. Ele lançou para frente e caiu aos pés de Caio. Era uma fotografia. Quando Caio se agachou para pegar, o mundo se deteve. Ele a ergueu e seu coração disparou. A imagem mostrava Júlia, mas não somente ela. Havia um homem ao seu lado, um olhar intenso, e entre eles, um bebê envolto em um cobertor. A data marcada na parte de trás da foto, meses antes de Léo nascer. A expressão de Júlia na imagem era uma mistura de alegria e dor. Esse era o pai dele, Caio. Ele desapareceu. Mas você precisa saber, ele é o seu irmão. A revelação cortou Caio como um golpe. Ele olhou para Júlia, agora pálida como um fantasma, e viu a dor nos olhos dela. O que você está dizendo? Balbuciou, completamente atordoado. Olhares ao redor se tornaram julgadores, cheios de espanto e intriga. E ali estava ele, no centro de um furacão. Decisões colidindo, laços familiares se desfazendo. O que ele realmente sabia sobre Júlia? O que mais estava oculto? O semáforo mudava novamente para verde. Os carros começaram a se mover, mas Caio tinha que decidir. Permanecer no meio de um turbilhão de segredos ou correr por desconhecido. Era um momento crucial. E enquanto as revelações se desenrolavam, a adrenalina pulsava em seu sangue. A vida nunca seria a mesma depois daquelas palavras. O impacto das palavras do estranho ecoou como uma explosão no coração de Caio. Ele ficou paralisado, segurando a fotografia, os olhos presos nas feições de Júlia. Léo ao lado brincava inconsciente, alheio ao turbilhão que se formava. A confusão e o desespero tomavam conta dele. Como assim? O pai dele é meu irmão. Foi o que Caio conseguiu sussurrar, a mente tentando fazer conexões que pareciam impossíveis. O passado dele e de Júlia se entrelaçava de uma forma insuportável. O homem frente a ele, que trouxe essa revelação avassaladora, apenas observava, uma expressão de satisfação estranha em seu olhar, como se estivesse esperando um drama. Júlia, antes tão forte, hoje parecia uma sombra. Seus olhos antes firmes estavam agora repletos de confusão, medo e talvez uma brasa de ressentimento. Caio, ela começou, mas as palavras se perderam na pressão do momento. O homem não deu espaço para mais explicações. Ela não é quem você pensa que é, Caio. E você nunca conheceu de verdade. As palavras do homem ecoavam na mente dele, marcando cada pensamento com a intensidade de um martelo na bigorna. Júlia, o que mais você está escondendo? A raiva se misturava com a dor e a angústia. O mundo estava girando e tudo se tornava desconexo. As vozes à sua volta diminuíam. Os rostos da multidão estavam embaçados e longe. Tudo o que ele queria era entender. Você não sabe, Júlia murmurou, os olhos marejados, como se um mar de memória se agitasse atrás deles. Aproximou-se dele. Você não pode entender. Mas uma nova interrupção veio. Um grito cortou o ar. Léo, o garotinho tinha soltado o buquê de flores e corria na direção do estranho. Quem é você? O olhar do homem se sofrenou momentaneamente, mas logo retornou ao seu semblante firme. Caio sabia que isso não era normal. O pânico começava a despoltar. Léo, volta aqui! Gritou Caio, mas não havia tempo. O garoto estava tão intrigado quanto Caio estava chocado. Quando o Léo se aproximou, o estranho se agachou, com os olhos fixos na criança. Menino, você também precisa saber a verdade. O coração de Caio disparou. Ele tentou puxar Léo de volta, mas o pequeno estava preso na atenção hipnótica do homem.
como uma mariposa atraída pela luz. Antes que o Caio pudesse alcançar seu filho, o homem levantou a mão e tocou o que parecia uma lembrança pendurada no pescoço de Léo. Era um colar, com um pingente que tinha a mesma forma de uma peça que Caio conhecia muito bem. Isto pertence à sua família, Léo. As palavras do homem formaram um eco na cabeça de Caio, batendo como um tambor. A cena paralisou. O olhar de Caio se deslocava entre Léo e Júlia, em busca de compreensão. Era um bajulador de horrores, revelando camadas de verdades que explodiam como fogos de artifício na cabeça dele. A multidão começou a murmurar, alguns coçando as cabeças em confusão, outros fazendo perguntas inaudíveis, mas todas as vozes, um mar de curiosidade ao redor da cena. Caio se sentiu cercado, perdido em um laboratório de segredos. O que você quer dizer com que pertence à nossa família? A voz dele saía dura, gelada. O homem agora estava em pé novamente, sem desviar o olhar de Léo. É hora de encarar a verdade. Sua família não é o que parece. O rosto de Júlia murchou. A tensão se espalhou como uma onda. O coração de Caio estava arrancando. A tensão pairava como um telefone prestes a tocar na sala silenciosa. O que estava acontecendo? O que mais ele não sabia? Como era possível que toda a sua vida tivesse associada a um enredo assim? Tudo desmoronou. Ele percebia que, de alguma forma, cada passo dado até ali tinha levado a esse momento, ao vazio que se abria diante dele. E antes que qualquer resposta fosse dada, uma sirene ecoou à distância, cada vez mais próxima. Um alerta de que algo maior estava por vir. A vida de Caio havia mudado para sempre. A revelação estava à porta, mas o que mais aguardava nas sombras? O impacto das palavras do estranho ecoou como uma explosão no coração de Caio. Ele ficou paralisado, segurando a fotografia, os olhos presos nas feições de Júlia. Léo, ao lado, brincava inconsciente, alheio ao turbilhão que se formava. A confusão e o desespero tomavam conta dele. Como assim o pai dele é meu irmão? Foi o que Caio conseguiu sussurrar, a mente tentando fazer conexões que pareciam impossíveis. O passado dele e de Júlia se entrelaçava de uma forma insuportável. O homem à sua frente que trouxe essa revelação avassaladora apenas observava, uma expressão de satisfação estranha em seu olhar, como se estivesse esperando um drama se desenrolar. Júlia, antes tão forte, agora parecia uma sombra. Seus olhos, antes firmes, estavam agora repletos de confusão, medo e talvez uma brasa de ressentimento. Caio, ela começou, mas as palavras se perderam na pressão do momento. O homem não deu espaço para mais explicações. Ela não é quem você pensa que é, Caio. E você nunca a conheceu de verdade. As palavras do homem ecoavam na mente dele, marcando cada pensamento com a intensidade de um martelo na bigorna. Júlia, o que mais você está escondendo? A raiva se misturava com a dor e a angústia. O mundo estava girando e tudo se tornava desconexo. As vozes à sua volta diminuíam. Os rostos da multidão estavam embaçados e longe. Tudo o que ele queria era entender. Você não sabe, Júlia murmurou, os olhos marejados como se o mar de memórias se agitasse atrás deles. Aproximou-se dele. Você não pode entender. Mas uma nova interrupção veio. Um grito cortou o ar. Léo! Garotinho tinha soltado o buquê de flores e corria na direção do estranho. Quer você? O olhar do homem se suavizou momentaneamente, mas logo retornou ao seu semblante firme. Caio sabia que isso não era normal. O pânico começava a despontar. Léo, volta aqui! Gritou Caio. Mas não havia tempo. O garoto estava tão intrigado quanto Caio estava chocado. Quando Léo se aproximou, o estranho se agachou, com os olhos fixos na criança. Menino, você também precisa saber a verdade. O coração de Caio disparou. Ele tentou puxar Léo de volta. Mas o pequeno estava preso na tensão hipnótica do homem, como uma mariposa atraída pela luz. Antes que Caio pudesse alcançar seu filho, o homem levantou a mão e tocou o que parecia uma lembrança pendurada no pescoço de Léo. Era um colar com um pingente que tinha a mesma forma de uma peça que Caio conhecia muito bem. Isto pertence à sua família, Léo. As palavras do homem formaram um eco na cabeça de Caio, batendo como um tambor. A cena paralisou. O olhar de Caio se deslocava entre Léo e Júlia em busca de compreensão. Era uma dança de horrores, revelando camadas de verdades que explodiam como fogos de artifício na cabeça dele. A multidão começou a murmurar, alguns coçando as cabeças em confusão, outros fazendo perguntas inaudíveis, mas todas as vozes,
Um mar de curiosidade ao redor da cena. Caio se sentiu cercado, perdido em um labirinto de segredos. Que você quer dizer com que pertence à nossa família? A voz dele saía dura, gelada. O homem agora estava em pé novamente, sem desviar o olhar de Léo. É hora de encarar a verdade. Sua família não é o que parece. O rosto de Júlia murchou. A tensão se espalhava como uma onda. Não, não pode ser. A negação corcou os lábios de Caio, e um pavor incontrolável crescia dentro dele. O que mais estava prestes a ser revelado? Como era possível que toda a sua vida estivesse associada a um enredo assim? Mas antes que outra palavra pudesse ser dita, uma sirene ecoou à distância, cada vez mais próxima, um alerta de que algo maior estava por vir. O tempo parecia parar, e o som da sirene se aproximava, misturando-se ao palpitar do coração de Caio. De repente, um carro da polícia apareceu, cortando a cena como uma faca. As luzes piscando, a sirene uivando. Todos na multidão começavam a gritar. Alguns recuando, enquanto os policiais saíam do veículo com uma determinação. O cenário virou caos. Caio, Júlia, por aqui. Uma figura familiar surgiu da multidão. Um amigo de infância, Pedro. Os olhos dele estavam arregalados de preocupação. Venham, é perigoso aqui. Caio ficou confuso. O que está acontecendo? Pedro não tinha tempo a perder. Não é só isso, Caio. Eles estão atrás de você, de todos vocês. As palavras pegavam Caio como um soco no estômago. Que Pedro queria dizer? A verdade que ele mencionou é mais complexa do que você imagina. O homem misterioso observava sorrindo. Vocês ainda não sabem todo o custo da verdade. Nesse momento, tudo se desfez em um turbilhão. Caio tinha que decidir. Fugir com Léo ou enfrentar a tempestade que se aproximava, sabendo que o que se revelaria poderia não apenas destruir o que restava, mas mudar tudo para sempre. E naquele instante crucial, a pergunta assombrava sua mente. Será que ele estava pronto para descobrir o que realmente havia por trás das mentiras que cercavam suas vidas? O impacto das palavras do estranho ecoou como uma explosão no coração de Caio. Ele ficou paralisado, segurando a fotografia, os olhos presos nas feições de Júlia. Léo ao lado brincava inconsciente, alheio ao turbilhão que se formava. A confusão e o desespero tomavam conta dele. Como assim? O pai dele é meu irmão? Foi o que Caio conseguiu sussurrar, tentando entender o que aquele homem estava dizendo. O passado dele e de Júlia se entrelaçava de uma forma insuportável. O homem que trouxe essa revelação avassaladora apenas observava, com um olhar que parecia satisfeito, como se estivesse esperando por um grande drama. Júlia, que antes era tão forte, agora parecia uma sombra. Seus olhos estavam repletos de confusão e medo. Caio, eu... Ela começou, mas não conseguiu terminar. O homem não deu espaço para mais explicações. Ela não é quem você pensa que é, Caio, e você nunca a conheceu de verdade. As palavras do homem torceram o estômago de Caio. Ele se sentiu preso em uma maré de confusão e raiva, mas então o caos se intensificou. Léo, que estava curioso, soltou do lado de Caio e correu na direção do homem. Quem é você? Perguntou o garotinho, com olhos brilhantes de curiosidade, sem um fio de medo. Menino, você também precisa saber a verdade. O coração de Caio disparou. Léo, volta aqui! Gritou, tentando puxar o garotinho de volta. Mas Léo estava hipnotizado. O homem se agachou e puxou algo do bolso. Era uma pequena caixa, como uma caixa de joias. E o remetente não era claro. Ele abriu lentamente, revelando um colar com um pingente que brilhava, dando um ar misterioso à cena. Isso pertence à sua família, Léo, disse o homem, sem desviar os olhos do garoto. O olhar de Caio se movia entre Léo e Júlia. Tentava entender o que estava acontecendo. O que você quer dizer com isso? A voz dele estava tremendo, a angústia crescendo. O homem olhou para Caio, então para Léo. Isso foi o que seu avô deixou. Uma herança. E quem tinha que ficar com isso, uma promessa. O homem falou com tom grave. Meu avô? Mas ele morreu há anos. Caio não conseguia acreditar. Ele olhou para Júlia. O rosto dela estava agora pálido. A expressão uma mistura de choque e desespero. Você não sabe. Eu também não sabia até hoje. Júlia sussurrou a voz embargada. Havia segredos que ninguém contou. Segredos que poderiam machucar você. Machucar? Como assim? O que mais você está escondendo? Agora era a vez de Caio estar prestes a explodir.
O mundo ao redor dele girava e ele se sentia varrido por um redemoinho de emoções. O murmúrio da multidão ao redor crescia, as pessoas começando a perceber que algo muito sério estava acontecendo. Calma, não precisa se preocupar, o homem disse. Mas a tensão no ar era como um fio prestes a estourar. Um barulho de sirenes à distância fez o cenário parecer ainda mais intenso. Isso não parecia ser pudo. O que está acontecendo? Caio olhou em volta. A pressão no seu peito estava aumentando. Você realmente não está pronto para o que vem a seguir? O homem parecia mais sério e então, com uma velocidade surpreendente, fez um gesto e a caixa desapareceu. Só que antes que Caio pudesse processar, um grupinho de policiais surgiu no fundo da rua. Eles estavam correndo, a expressão de urgência marcada no rosto de cada um. Caio, Júlia! Gritou um dos policiais, um amigo de infância de Caio, Pedro. Vocês precisam vir conosco, é perigoso aqui. O pulso de Caio disparou. Por quê? O que está acontecendo? A pergunta saiu meio trêmula. Pedro chegou mais perto, ofegante. Não é só a polícia. Há algo muito maior em jogo, e tem a ver com o que o homem disse. Ele olhou ao redor, como se esperasse que alguém aparecesse. Estão atrás de você. Não. Que? Por quê? O choque assolou Caio. Ele olhou para Júlia. Seus olhos estavam arregalados. Ele começou a sentir um nó na garganta. Tudo o que ele acreditava, tudo o que conhecia, estava em perigo. Calma, Caio, gritou Pedro frustrado. Não temos tempo, vamos! Mas a multidão começava a se ajeitar, empurrando, murmurando como uma onda chamando. O homem desconhecido olhou para Caio. Um sorriso enigmático dançava em seus lábios. A revelação da verdade pode custar muito. O que você quer, Caio? Fugir ou enfrentar? O tempo parecia parar. Sirene estrondava na consciência dele e uma escolha se formava. Ele ficou parado, seu coração batendo como um tambor. Sussurros de segredos e revelações tortas dançando ao redor, enquanto a vida, mais uma vez, se tornava um quebra-cabeça complicado. E com isso, a pergunta que ficou era: o que mais estava por vir e como tudo isso se encaixava? O tempo pareceu mitigar as batidas do coração de Caio, mas a tensão estava palpável. Ele estava preso entre o passado obscurecido por segredos e o presente em convulsão. A sirene da polícia ecoava cada vez mais perto, e a multidão ao redor murmurava ansiosa, como se soubesse que algo grandioso estava prestes a acontecer. Mas o que poderia ser mais chocante do que tudo o que já ouvira? Caio, você precisa confiar em mim. Pedro insistia, puxando pela mão, tentando arrastá-lo para um lugar seguro. Mas havia algo em seu olhar que capturou a atenção de Caio. O homem misterioso sorria. Uma satisfação peculiar dançava em seu rosto. O que ele sabia que Caio ainda não havia considerado. Então, antes que alguém pudesse se mover, um grito rasgou o ar. Léo! Uma mulher se aproximou, correndo, o rosto contorcido em desespero. Era a mãe de Léo. Alguém do passado de Caio que ele não via há anos. O que está acontecendo aqui? Ela gritou, e a expressão dela fez o coração de Caio parar. É você! O homem misterioso exclamou, apontando para a mulher. Caio sentiu o mundo girar. Aquela mulher não era só o rosto familiar. Ela era parte de um passado que ele preferia esquecer. O desespero tomou conta de tudo, enquanto a realidade começava a fazer sentido, mas de uma maneira insuportável. A mãe de Léo. Carla se aproximou. Léo, vem aqui! Mas ela não conseguia ver o garoto, preso nas garras da curiosidade do estranho. Caio sentiu o pânico borbulhar. Mãe, o que você está fazendo aqui? Perguntava a voz trêmula. Ela o encarou, a expressão uma mistura de preocupação e algo mais profundo, quase uma súplica. Caio, precisamos conversar. A verdade que este homem traz é mais do que você imagina. Sua voz embargada fez o nó em sua garganta apertar. A resposta no olhar dela era mais do que estava disposto a suportar. E num movimento rápido, o homem se aproximou de Caro, sua presença dominadora. Você não disse a ele, não é? Sobre o que realmente aconteceu. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. A multidão ficou em silêncio. A tensão se intensificou. E todos pareciam aninhados na expectativa do que viria a seguir. Não, Carla balbuciou, a voz falhando enquanto seus olhos se encheram de lágrimas. Caio, incapaz de se mover, sentia a terra desaparecer sob seus pés. Ele precisa saber, Carla. Ele tem o direito. O tom do homem era ardente. Léo, alheio à gravidade da cena, olhava para a mãe, confuso, sem entender por que os adultos estavam tão inquietos. Por que está fazendo isso?
Caio finalmente interrompeu, um grito de desespero. Que direito você tem de arrastar nosso passado de volta? O que você quer de nós? Ele não estava preparado para ouvir qualquer verdade, mas uma parte dele sabia que aquilo era importante. Caio, a única maneira de mudarmos o futuro é encarando o passado. O que aconteceu no dia em que você me deixou e tudo o que seguiu? Você precisa saber. Carla disse, a voz entrecortada. O desespero dela e a intensidade das palavras pareciam vibrar como um choque elétrico. A verdade estava ao seu redor. Mas como seria lidar com isso? E então, com um gesto dramático, o homem puxou uma foto do seu bolso e a lançou ao chão. Era uma imagem de um acidente. O carro amassado e data estampada. Exatamente o dia em que Caio havia decidido deixar a cidade anos atrás. As lembranças inundaram a mente dele como um tsunami avassalador. Vocês não têm ideia do que essa noite significou, não é? O homem disse, cada palavra cuidadosamente alinhada como se estivesse montando um quebra-cabeça sombrio. Vocês dois estavam envolvidos. A verdade é mais pesada do que qualquer um pode suportar. A multidão, que outrora parecia apenas curiosa, agora estava completamente envolvida, murmurando, trocando olhares de espanto e reprovação. Esse homem tá mentindo, alguém gritou. Mas Caio podia sentir que não era só isso. O choque era palpável. A verdade estava se desenrolando, revelando uma história obscura que ligava todos ali presentes de maneiras que ninguém conseguia prever. Caio mal conseguiu respirar. Que mais você sabe sobre nós? O que mais está oculto? E naquele exato momento, um grito vindo de Léo lançou todos em alerta. O garoto estava se afastando, buscando algo que ninguém conseguia ver. Havia uma nova ameaça no ar, uma nuvem escura se formando. Era como se o passado estivesse gritando por justiça. E a cada revelação, a vida de Caio se tornasse mais intrincada. O homem sorriu, satisfeito com a nova reviravolta. Preparem-se, porque o que vem a seguir mudará tudo sobre quem vocês realmente são. E nesse momento, tudo se resumiu a uma única pergunta. O que mais estava por vir e a que custo? O tempo parecia mitigar as batidas do coração de Caio. Mas a tensão estava palpável. Ele estava preso entre o passado obscurecido por segredos e o presente em convulsão. A sirene da polícia ecoava cada vez mais perto. E a multidão ao redor murmurava ansiosa, como se soubesse que algo grandioso estava prestes a acontecer. Mas o que poderia ser mais chocante do que tudo que já ouvira? Caio, você precisa confiar em mim. Pedro insistia, puxando-o pela mão, tentando arrastá-lo para um lugar seguro. Mas havia algo em seu olhar que capturou a atenção de Caio. O homem misterioso sorria. Uma satisfação peculiar dançava em seu rosto. O que ressabia que Caio ainda não havia considerado? Então, antes que alguém pudesse se mover, um grito rasgou o ar. Léo. Uma mulher se aproximou, correndo, o rosto compreso. Era Carla, alguém do passado de Caio que ele não via há anos. O que está acontecendo aqui? Ela gritou, e a expressão dela fez o coração de Caio parar. É você! O homem misterioso exclamou apontando para Carla. Caio sentiu o mundo girar. Aquela mulher não era só um rosto familiar. Ela era parte de um passado que ele preferia esquecer. O desespero tomou conta de tudo, enquanto a realidade começava a fazer sentido, mas de uma maneira insuportável. Léo, vem aqui! Carla gritou, mas ainda inerte, o garoto permanecia intrigado, enquanto todos estavam em um crescendo de ansiedade. Caio olhou para Júlia. Os olhos dela estavam arregalados, como se tudo a atingisse brutalmente. Caio, precisamos conversar. A verdade que este homem traz pode ser prejudicial. A voz de Carla embargada o deixou angustiado. A resposta no olhar dela era mais do que ele estava disposto a suportar. O homem, a essa altura, se aproximou de Carla, sua presença dominadora. Você não contou a ele, não é? Sobre o que realmente aconteceu. O murmurinho da multidão ficou em silêncio. A tensão se intensificou, cada olhar fuzilando. Não, não! Carla balbuciou, a voz falhando enquanto seus olhos se encheram de lágrimas. Caio, incapaz de se mover, sentia a terra se desfazer sob seus pés. Ele precisa saber, Carla. Ele tem o direito. O tom do homem era ardente. Léo, alheio ao que acontecia, olhava para a mãe, confuso. É hora do seu filho conhecer a verdade. Que verdade? Caio explodiu. Um grito de desespero. O mundo estava girando, desconexo, enquanto a pressão aumentava em seu peito. Tá tudo ligado ao acidente. O homem começou, mas antes que pudesse continuar, uma explosão de luz cortou o ar, uma clara Eva em uma textura negra e cinza. Um carro atirou-se contra a cena,
parecendo em câmera lenta. O colapso aconteceu em frações de segundo. O veículo derrapou, fazendo a multidão gritar, todos se afastando em pânico. Caio viu Léo, no meio da confusão, paralisado, observando a tragédia. Léo, não! O grito de Caio ecoou, enquanto ele corria na direção do filho, empurrando para longe os corpos que se aglomeravam. O carro bateu em uma árvore, o motor estalando e o rugido sinistro. E então, como se o tempo tivesse parado, a porta do carro se abriu. Uma figura saiu de dentro, olhando em volta. Era um homem e ele parecia tão familiar. Não pode ser, Caio murmurou. O reconhecimento atingiu seu coração como um golpe. Ele olhou diretamente para Carla, depois para o homem misterioso. Como você tá aqui? O que está acontecendo? A voz de Caio tremia. O homem na porta do carro era ninguém menos que o irmão que ele acreditava ter perdido há anos de aquele acidente. Surpresa, me abandonou como todos pensam. A voz dele era um sopro, mas o que veio a seguir fez a realidade de Caio despencar. Ô menino, Léo, não é apenas seu sobrinho. Ele é seu filho, Caio. As palavras cortaram o ar, a explosão mental empurrando tudo pro abismo. O silêncio mortal tomou conta. O rosto de Caio empalideceu. Sua visão ficou turva. Tudo que ele conhecia, tudo que ele acreditava desmoronava. A verdade ecoava em sua mente como um mantra sufocante. Como isso poderia ser? O que mais haviam escondido? Cada segredo, cada mentira, tudo vinha à tona. E a cada respiração, a dúvida crescia na mente de Caio. Quem ele realmente era? O que realmente estava em jogo? Como a tempestade acima de sua cabeça, ele sentiu o chão sob seus pés ruir, enquanto se preparava para descobrir as consequências catastróficas desse novo segredo. O impacto das palavras do estranho ecoou como uma explosão no coração de Caio. Ele ficou paralisado, segurando a fotografia, os olhos presos nas feições de Júlia. Léo, ao lado, brincava inconsciente, alheio ao turbilhão que se formava. A confusão e o desespero tomavam conta dele. Como assim? O pai dele é meu irmão? Foi o que Caio conseguiu sussurrar, tentando entender o que aquele homem estava dizendo. O passado dele e de Júlia se entrelaçava de uma forma insuportável. O homem, que trouxe essa revelação avassaladora, apenas observava, com um olhar que parecia satisfeito, como se estivesse esperando por um grande drama. A única maneira de mudarmos o futuro é encarando o passado, o homem concluiu, quase em um sussurro, como se pronunciasse uma sentença. A multidão ao redor, antes envolta em murmúrios, agora permane. Mas foi então que tudo mudou, como uma tempestade repentina. A porta do carro que havia parado há pouco se abriu novamente, e um homem saiu de dentro. Sua aparência era chocante. Ele não era um estranho qualquer. Era alguém que Caio reconheceria em qualquer lugar. Seu pai. Pai? O grito saiu involuntariamente de seus lábios, atordoado, com o coração acelerado e a mente girando. O homem que todos acreditavam estar morto há anos, agora estava ali, parado. Tão real quanto o desespero que lhe consumia. E a expressão dele era uma mistura de dor e arrependimento. Caio! O olhar de seu pai saltava entre ele e Léo. Vocês precisam ouvir o que eu tenho a dizer. As pessoas ao redor começaram a cochichar, os olhares se trocando. A incredulidade era palpável. Como você pôde? Caio mal conseguia formar as palavras. Tudo o que ele pensou que sabia sobre sua família, sobre seus traumas, desmoronava diante dele. Ele se lembrou do dia em que seu pai havia desaparecido. A dor, a raiva, a busca por respostas que nunca chegaram. Eu estava tentando proteger você, proteger todos vocês. O homem insistiu, a voz trêmula e carregada de emoção. Mas eu não tinha como saber que tudo terminaria assim. A cada palavra, o mundo ao redor se tornava mais confuso. Um turbilhão de lembranças misturadas com revelações agora se entrelaçando. Caio olhou para Júlia em busca de uma pista, um sinal de que aquilo era real. Mas ela também estava em estado de choque, seu olhar perdido entre os dois homens. Vocês têm que entender, continuou o pai, com a voz cortante. A verdade sobre esse menino, sobre nós, é muito mais profunda do que um simples acidente. É uma questão de vida ou morte. Gritou um policial, pulando do carro. O pânico intensificou-se na multidão. O pai de Caio, antes tão resoluto, agora hesitou, seu olhar se desviando para o carro da polícia. Eles estão atrás de mim, de nós. Precisamos sair daqui. A urgência em sua voz fez com que Caio sentisse um nó na garganta. O que seu pai sabia que eles não sabiam? Mas, e Léo? O garotinho estava ali, sem entender completamente a gravidade da situação. A proteção e o instinto de pai se acenderam dentro de Caio.
Seu filho era agora o maior vínculo entre os dois mundos, o passado e o presente. Ele precisa saber a verdade, Caio, e rápido. O corpo de seu pai estava tenso e Caio percebeu que a cada segundo que passava, algo mais profundo os envolvia, algo que poderia destruir a frágil estrutura de suas vidas. Os policiais se aproximaram, ordenando que todos se dispersassem. Caio, agora! Gritou Pedro, puxando-o pela mão e chamando para longe do tumulto. Mas o olhar de Caio estava fixo em seu pai, buscando respostas que pareciam borbulhar, prestes a explodir. Nesse momento, o homem misterioso deu um passo à frente e, com um gesto dramático, tirou algo de um bolso. Um colar com o pingente em formato de coração, e ele lhe entregou. Essa é a única chance que vocês têm de descobrir quem realmente são e de salvar o que realmente importa. Caio estava paralisado. A situação se tornava cada vez mais intensa, e enquanto a multidão gritava e os policiais se aproximavam, ele teve que decidir se aceitava aquilo, se fugia com seu pai ou se confrontava o passado. E o que mais estava em jogo, além do que já sabiam? O globo de possibilidades girava à sua frente, uma tempestade de incertezas. Que mais estava à espreita, apenas aguardando para ser revelado. A tensão estava no ar. Caio olhou fixamente para seu pai. O homem que ele pensou está morto. Como? Como você pôde? As palavras saíram entrecortadas, o coração pulsando com a mistura de raiva, dor e alívio. O desespero na voz dele reverberou entre a multidão, que observava com olhos arregalados. Caio, eu sei que tudo isso é chocante, mas precisamos de tempo. O que importa é que tô aqui agora. O pai insistiu, a voz trêmula, mas cheia de urgência. Léo, ainda paralisado, olhava pro avô como se também tivesse tentando fazer sentido daquilo. O garoto não tinha ideia do peso que aquela revelação carregava. O que você quer dizer com estou aqui? Você desapareceu por anos! E nossa família? O que aconteceu com minha mãe? A raiva pulsava nas veias de Caio. Essa situação era surreal. Um pesadelo ao qual ele não conseguia acordar. Eu fiz escolhas ruins. Decidi proteger vocês, mas não sabia que isso levaria a esse ponto. Seu pai respondeu, o olhar carregado de tristeza. E nesse momento, enquanto o caos ao redor se intensificava, algo se quebrou dentro de Caio. Ele já não sabia em quem confiar. O homem misterioso observava tudo, o sorriso enigmático nos lábios. A verdade é mais complexa do que um simples acidente, como já disse. Ele provocava sem se importar. O que mais ele sabia? A multidão começou a murmurar, os olhares se trocando, os rostos retratando a confusão presente. A sirene da polícia se aproximava e a tensão aumentava. Todos devem sair do caminho! Gritou um policial enquanto o pânico se espalhava. O pai de Caio olhou para ele decidindo. Precisamos ir. Agora! Mas antes que pudessem se mover, Léo se adiantou apontando para o colar. Que isso, vovô? A inocência do garoto parecia cortar o ar pesado de tensão. O avô se agachou, os olhos brilhantes. Isso, meu pequeno, é um símbolo da nossa ligação, da nossa família. Não, isso não. Não pode ser. Léo não pode. Caio explodiu, enfrentando o pai. Que tipo de herança é essa? Mas as palavras do seu pai eram firmes. O que está em jogo é muito maior. Você precisa entender. Isso pode te proteger no futuro. À medida que a sirene se aproximava e os policiais se posicionavam, uma verdade tinha que ser confrontada. Caio sentiu um nó na garganta. Eu não posso lidar com isso agora. Preciso de tempo para entender, para me recompor. E se não houver tempo, Caio? O homem misterioso cortou a conversa. Você pode pensar que tá no controle, mas a vida nunca é assim. Cada escolha conta. E você ainda precisa decidir, ficar ou partir. Caio olhou para Léo, a fragilidade da infância no pequeno rosto, e sentiu uma onda de determinação. Não vou deixar que essas mentiras destruam a vida do meu filho. Não importa o que venha a seguir, vou protegê-lo. O pai de Caio parecia aliviado, a expressão de orgulho misturada com medo. Então, vamos junto. Não deixaremos que isso nos inude com mais dor. Simultaneamente, a multidão se dispersava, a curiosidade dando lugar ao medo. E os policiais se aproximavam. É hora de decidir. Caio, o homem falou novamente, a voz sombria. O que você escolhe? Nesse instante, a vida de Caio e de Léo estava prestes a mudar para sempre. Mas a dúvida ainda pairava. Havia esperanças e sombras, promessas e desilusões. A revelação da verdade poderia conectar ou dividir. Mas antes de você ir embora, aqui vai um pedido. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.